O dia devia ter mais de 24 horas. Como eu queria que o dia tivesse 48 horas hoje. É óbvio que isso é impossível, né? É óbvio que a gente não tem esse poder ainda, né? Talvez seja uma das poucas coisas que o ser humano não tem o poder de alterar, que é o tempo de duração do dia. É óbvio que isso é uma metáfora, mas o tempo objetivo, de fato, a gente não tem como alterar. O dia tem 24 horas e ponto. O que a gente pode alterar é a produtividade desse dia, é o tempo relativo, é como eu uso esse tempo. Não tem aquela história, né, de que uma relação, uma amizade, um amor é medido não pelo tempo de duração, mas pela forma como você usa esse tempo, pela qualidade de tempo. Então é sobre isso esse vídeo. Como fazer o teu dia ter mais de 24 horas, focando na qualidade que você dá para o tempo, para suas atividades, para a produtividade do teu dia. Então fica aqui que a gente vai começar. Vou passar para vocês 6 dicas de como fazer o dia ter mais de 24 horas. Na faculdade eu conheci uma pessoa que ela sempre estudava em cima da prova, em cima do dia de prova. Chegava na semana de prova, ela começava a estudar de verdade. E era impressionante porque ela acordava às 2 horas da manhã, começava na época de prova, quando era o dia da prova, ela acordava às 2 horas da manhã e estudava até a hora da prova. Além disso, além de dormir menos, ela também focava no que era prioridade, ou seja, no que era estrategicamente mais possível de cair na prova. E eu nunca vi ela reprovando. Ela não reprovava porque esse era o modus operandi dela que funcionava para ela, né? Então, descobrir a forma que funciona para você, a tua forma de ter disciplina, é uma das coisas que eu mais digo. A melhor forma de ter disciplina é aquela que faz sentido para você. Agora, a produtividade exige esforço, a produtividade exige sacrifício. E aqui eu vou falar 6 dicas para te ajudar a fazer com que o teu dia seja mais produtivo, a fazer com que você tenha mais horas aproveitadas no dia. Tem um livro muito interessante, inclusive, que eu queria começar esse vídeo indicando, que é do Timothy Ferry. O nome é Trabalhe 4 horas por semana. Ele fala algumas coisas relacionadas a essa capacidade de tornar o tempo mais qualitativo, tornar o tempo mais produtivo, usar o tempo de uma forma mais inteligente. E é isso que eu vou falar aqui. A primeira dica que eu queria trazer para você é uma dica que é uma coisa que eu aplico na minha vida, né? Que eu passei a aplicar na minha vida há alguns anos e tornou realmente a minha vida muito mais produtiva. Dormir menos. É uma coisa meio lógica. Se eu durmo 1 hora a menos, eu ganho 1 hora a menos de trabalho, eu ganho 1 hora a menos para viver, eu ganho uma hora a menos, eu ganho 1 hora a mais para viver, eu ganho 1 hora a mais para trabalhar, eu ganho 1 hora a mais para produzir. Se eu durmo 1 hora a menos, eu ganho 1 hora. Se eu durmo 1h30 a menos, eu ganho 1h30. Existe uma técnica para você aprender a desenvolver essa capacidade de se reeducar em relação ao teu sono. O nome dessa técnica é sono polifásico. Basicamente, eu ensino isso em um outro vídeo, tá? Mas basicamente é dormir menos durante a noite, dormir o suficiente durante a noite e durante o dia ter 1 ou 2 sonecas de 30 a 40 minutos. Que é quando o sono, é o tempo do sono REM, né? O sono REM, que é aquele sono onde o cérebro dá uma recarregada, tá? Tem outro vídeo que eu explico essa técnica bem direitinho. Então a primeira dica é dormir menos. Se você dormir menos, você vai ter mais tempo para viver e para produzir no teu dia. A segunda dica é tenha uma lista de prioridades. Divida, inclusive, essas prioridades por dias da semana. Você não precisa querer fazer tudo num dia só. Olhe para aquele dia que você está vivendo, que você vai começar a viver e decida o que é primordial e que eu não quero deixar passar para amanhã. O que é aquilo que eu tenho que fazer primeiro? Quais são as 3 principais metas, digamos assim, o big deal? O que é aquilo que não pode ficar para amanhã que eu tenho que fazer hoje? Então foque nisso. Não queira fazer tudo num dia só, isso gera frustração, desmotivação, ansiedade, você fica agoniado. Então pegue todas as coisas e divida pela semana e tenha uma prioridade, uma lista de prioridades do dia. Você já deve ter ouvido falar do Pareto, né? Pareto diz que 80% dos nossos resultados vem de 20% das nossas ações. Ou seja, 80% das coisas que são positivas na tua vida vem de 20% das coisas que você faz. É importantíssimo você entender quais são essas coisas que você faz que compõem esses 20%.
20% das tuas ações vão gerar 80% de resultado. Por isso, tem uma noção de todas as coisas que você faz no teu dia, quais são aquelas que geram mais resultado. As outras, procure delegar para outras pessoas ou coloque como uma segunda prioridade. Coloque na lista de coisas que não são prioridade, que você vai fazer depois. Isso também vai te ajudar a ser mais produtivo no teu dia. Outra coisa que eu aprendi com o tempo e que tem me ajudado muito e desde que eu comecei a fazer me ajuda bastante é comer mais leve. Não é necessariamente mais saudável, tá? Isso aí quem pode dar essa orientação é o nutricionista. Você sabe que isso é bom. Se você não está comendo mais saudável, é porque a escolha é tua e você sabe disso. Agora, comer mais leve no sentido de comer menos, de comer só o suficiente, não ficar com a barriga empanzinada. Sabe aquela sensação de que terminei de comer e tô pesado. Isso faz com que o teu corpo tenha que gastar mais energia para fazer a digestão e você fique mais lento, mais fraco, mais indisposto. Isso te faz ficar mais preguiçoso, isso te faz produzir menos. Então coma mais leve, coma mais vezes durante o dia, pelo menos é uma orientação que o meu nutricionista passou. Comer mais vezes, mas em menos quantidade. Para você ficar mais leve, comer só o suficiente. Os budistas, os grandes monges budistas que vivem mais de 100 anos, eles têm meio que uma cultura. Eles só comem 3 vezes por dia. E só comem o suficiente quando sentem a fome fisiológica e não a fome emocional. Então coma mais leve. Isso vai fazer com que o teu dia, a tua capacidade de usar energia para o que importa, seja mais bem direcionada. Tenha blocos de horários para tarefas. Separe. De tal hora a tal hora eu vou focar nisso. De tal hora a tal hora eu vou focar nisso. Vou dar meia hora para focar nisso aqui. 15 minutinhos de descanso. Dessa hora até essa hora eu vou focar nisso aqui. Tenha blocos de horário, como se fosse um expediente. Como se você tivesse obrigação de fazer coisas dentro daquele horário e somente aquilo. Então use com sabedoria o tempo que você tem, separando os blocos do dia por horas. De que horas a que horas eu vou focar em tal atividade, de que horas a que horas eu vou focar em outra atividade. Dessa forma você tem uma possibilidade maior de ter mais produtividade em uma ação. A quinta dica, menos celular, menos redes sociais. É impressionante, eu não sei vocês, mas quando eu pego o celular, até com uma intenção de fazer alguma coisa específica, com uma boa intenção, mas eu abro ali o Instagram, por exemplo, e ali eu entro no buraco negro da internet. Quando eu vou, eu estou há 10 minutos passando o feed sem efetivamente ter feito aquilo que eu queria ter feito. E quando eu fecho o celular de novo, esqueci de fazer. Então, use menos o celular. Determine também uma hora para usar o celular. De preferência como recompensa. Use o celular como uma recompensa, as redes sociais como recompensa. Depois que você fizer todas as obrigações, você foca de fato em poder pegar o celular ali e tranquilamente, de forma relaxada, sem peso na consciência, usar as suas redes sociais. E a sexta e última dica é: saiba dizer não. Muitas pessoas vão chegar até você durante o teu dia, se já não fazem isso, e te pedir ajuda, te pedir auxílio, pedir para você fazer isso, pedir para você fazer aquilo, ou te chamar para fazer alguma coisa que não é o teu foco agora. Por exemplo, chega no fim de semana e você sabe que você tem que estudar, que você tem que trabalhar, que tem coisas que você quer fazer, mas aí te chamam, por exemplo, para sair à noite, ou para beber, ou para comer, e você sabe que no dia seguinte você tem que acordar muito cedo. Você sabe que você tem que estar bem no dia seguinte. Por exemplo, no CrossFit, né? Quando eu vou competir, quando tem competição no fim de semana, quinta e sexta é dia de foco total. É dormir cedo, é comer bem, não só quinta e sexta, a semana toda, um foco maior, mas na sexta-feira e na quinta-feira principalmente, para que eu chegue descansado e focado na competição do fim de semana. Então, tenha essa capacidade de dizer não. Isso também vai te ajudar a ser mais produtivo. Essas foram as 6 dicas para fazer o teu dia ter mais de 24 horas. Se você gostou, compartilha, curte, comenta aqui. Eu tenho certeza que de alguma forma você pode também fazer o bem a outra pessoa se fez bem a você. Estou aqui à tua disposição. Qualquer coisa, me manda uma mensagem. Se você teve dúvidas que eu não tirei aqui nesse vídeo, ou se de alguma forma existe alguma outra forma mais produtiva de fazer o dia ter 24 horas, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente compartilha e cresce todo mundo junto. Tá legal? Até a próxima. Um beijo, abraço e que a força esteja com você.